Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre empreendedorismo social. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio do Mundo Corporativo o Luciano Gurgel, que é gestor da área de investimentos da Yunus Negócios Sociais. Luciano Gurgel, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Eu que agradeço, Milton. Bom dia, é um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. O que caracteriza o empreendedorismo social? Olha, o empreendedorismo social, da forma que o professor Yunus criou isso lá na década de 70, é aquela função, aquela atividade econômica que visa, em primeiro lugar, impactar positivamente a sociedade. Então, o social, ele fala muito alto nessa construção de empreendedorismo social. Então, é um empreendedor, tem um negócio, então visa lucro, visa receita recorrente, assim por diante, mas o principal motor daquela iniciativa econômica é gerar um benefício para a sociedade e não apenas o lucro e a acumulação de riqueza ao longo do tempo. Difere-se do que nós conhecemos como ONG ou uma organização não governamental? Essa é a principal diferença, Milton. As ONGs, com todo o mérito que elas têm de causar as mudanças sociais, e a gente acompanha isso de algum tempo, tem um papel muito relevante na sociedade, mas elas têm uma característica que é precisar frequentemente de aporte de recursos. Elas não têm a modelagem de negócio como uma missão principal. Então, elas têm lá um benfeitor, algum patrocinador que recorrentemente faz aquele apoio financeiro na ONG, mantendo a organização ao longo dos anos. A grande diferença para os negócios sociais é que eles sim têm um modelo de receita, um modelo de faturamento, um modelo de negócio que ao longo dos anos vai fazê-los sustentáveis, diferente das ONGs. O que é modelo de negócio? O modelo de negócio é o que eu vendo. Tem uma grande palavra, e isso dentro do mundo de empreendedorismo, que é assim, faturo, logo existo, né? Existe o penso, logo existo. Dentro do mundo, do universo do empreendedorismo, faturo, logo existo. Então, um modelo de negócio começa com um modelo de faturamento. O que eu vendo? Meu produto, meu serviço, tem quem compre? O preço está adequado? Essa é a grande pergunta, é a primeira pergunta a respeito de um modelo de negócio. Quando o empreendedor percebe, sim, tem um produto ou serviço, existe gente, mercado disposto a pagar por aquilo, e para que eu produza aquele bem ou serviço, existe uma série de custos associados a eles, e eu vou entender quais são esses custos, alguns variáveis, outros fixos, e assim por diante. Então, são os pilares da construção de um modelo de negócio. Deixa eu entender também um outro ponto ao qual você se referiu logo no início, dizendo que empreendedorismo social são ações que têm impacto social dentro de um modelo de negócio. Que tipo de impacto? Olha, o impacto social é endereçar a solução de um problema social. Nós, para falar do Brasil, para ficar no Brasil, que é um lugar mais claro, mais conhecido da gente, existe um arco de problemas sociais. A gente tem problema social em educação, problema social em saúde, mobilidade urbana, primeira infância, saneamento, enfim, são diversos as áreas de problemas sociais. O impacto social positivo é aquele que vai se pretender como acabar com um problema. Uma construção teórica do professor Yunus, ele diz assim: a gente faz muita ficção científica, só que a gente deixou de fazer ficção social. A gente deveria ser mais convidado a fazer ficção social. E nessa ficção social a gente pode sim imaginar a solução de problemas sociais. Como seria um mundo sem pobreza? Como seria um mundo em que não houvesse problemas de saneamento básico, de acesso à água potável? Como seria um mundo em que não houvesse analfabetismo, ou absoluto ou funcional? Então, quando a gente pensa em impacto social, a gente sempre faz esse tipo de ficção para imaginar o que eu posso fazer para terminar aquele determinado problema social. Você, por mais de uma oportunidade, citou aqui o professor Yunus. Nós estamos falando de Muhammad Yunus, foi quem criou a ideia, por exemplo, do microcrédito e depois ampliou esse seu trabalho no campo da economia para a questão social, para o empreendedorismo social. Conta para nós um pouco da história do Yunus. Claro. O Yunus, ele é um economista de Bangladesh. Bangladesh é um dos países mais pobres da Ásia. Convidado para dar aula de economia, eu gosto muito de contar essa história porque eu fiz economia e a gente sente lendo os livros dele, a gente sente essa similaridade. O Yunus, quando ele foi dar aula de economia, ele conta nos livros dele que tudo na lousa parece muito bonito na economia, né? Cheio de equação, cheio de gráfico. E ele conta que ele saía da sala de aula e via pessoas literalmente morrendo de fome.
Então, isso é um incômodo para quem estuda economia ou negócios, esse divórcio que existe entre o mundo acadêmico e a realidade na prática, como ela está acontecendo. E ele conta que ele foi fazer um trabalho com os alunos dele para entender o que era pobreza. Qual era o fator que estava acorrentando aquelas pessoas naquela realidade, uma pobreza que não era superada. E ele faz uma descoberta que é um dos grandes problemas daquela situação era a falta de capital de giro. O capital de giro ele funciona como um oxigênio para a atividade econômica. Ele é o sangue vital para que a atividade econômica possa girar. Eram provedores de dinheiro, quem provia eram agiotas, cobrando taxas de juros altíssimas. E ele junta um grupo de mulheres empreendedoras e pergunta: escuta, quanto vocês devem para esses agiotas? Era US$ 27. Estou te contando esse episódio de Uhum. 1976. Ele tira do bolso esses US$ 27, paga esses agiotas e diz o seguinte: olha, agora vocês não devem mais para eles, vocês devem para mim, não mais a 80%, 100% ao mês, vocês me devem a 8% ao ano e com um prazo de 5 a 7 anos. Quando ele faz isso, ele liberta essas empreendedoras da pressão dos juros. Os juros funcionavam como um fator criador de uma situação de escravidão daquelas pessoas. Estavam trabalhando basicamente para obter a sua sobrevivência, mas não tinha o excedente ia todo para o bolso desses agiotas. Esse é o começo da história de um banco em Bangladesh chamado Grameen Bank, especializado na concessão do microcrédito, pessoas da base da pirâmide social, muitas delas em situação de rua, que até hoje existe. Mais de 15 bilhões de dólares foram emprestados nesses 40 anos de vida do banco para essas empreendedoras e empreendedores de Bangladesh. Isso rendeu ao professor Yunus, no ano de 2006, o Prêmio Nobel da Paz. Ele é o primeiro economista Nobel da Paz. É curioso a gente dizer economia nunca é uma coisa muito afeita à paz, né? Mas ele diz que enquanto houver pobreza, você não consegue viver num mundo sem paz. Então ele é uma fonte de inspiração para nós. Isso fez com que toda a linguagem do mundo de negócios fosse uma linguagem acessível, inclusive para as pessoas mais pobres da sociedade. Luciano, onde é que vocês entram com a IU nos negócios sociais? Qual é o trabalho que vocês desenvolvem? Nós, desde 2011, existe uma empresa global chamada Yunus Social Business, uma empresa que foi criada por profissionais na Alemanha, que se associou ao professor Yunus para levar para o resto do mundo, não ficar só preso em Bangladesh, essa ideia dos negócios sociais como uma ferramenta para resolver problemas sociais. Nós prestamos dois tipos de apoio a empreendedores. Nós apoiamos empreendedores que se prestam a fazer um negócio social, a empreender um negócio social e com que os negócios deles resolvam problemas sociais. Muito bem, como é feito esse apoio? Ele se divide em dois grandes braços, Milton. O primeiro é o que a gente chama de apoio não financeiro. A gente sabe que empreender é uma atitude quase solitária, super desafiadora num país como o Brasil, de carga tributária altíssima, dificuldades de logística, de infraestrutura, de apoio, de acesso a crédito, acesso a capital. É muito difícil empreender no Brasil para qualquer empreendedor, mesmo aqueles do mercado tradicional. Mas nós trabalhamos com os empreendedores que buscam, através das suas empresas, buscar um impacto social, provendo dois tipos de apoio. O primeiro é o que a gente chama de apoio não financeiro. E aí vai mentoria, capacitação, ajudar a desenhar planos de negócio, plano de marketing, conexão com fornecedores, com mentores, com clientes, para que o negócio se robusteça e cresce. Novamente, empreender é uma atividade solitária, a gente brinca que o empreendedor, o melhor amigo dele é o travesseiro. Todas as angústias e as apreensões são divididas naquele momento de solidão mesmo, e a gente tenta estar lá para ajudar esse empreendedor a desenvolver o negócio dele. Quando ele está num apoio maduro, quando ele está num ponto maduro de desenvolvimento daquele negócio, a gente entra com a segunda parte do nosso apoio, que é um apoio financeiro. Então, nós fazemos investimento nesses negócios para que eles consigam destravar uma das mais importantes dificuldades do empreendedorismo, que é acesso a capital. Os bancos no Brasil cobram taxas de juros altíssimas. Nós somos uma empresa global, temos presença no leste da África, na Ásia, na Europa, e as pessoas não acreditam quando a gente diz que aqui se cobram taxas de juros de 100, 120% ao ano. Não tem negócio que consiga dar certo com base em taxas de juros dessa magnitude. Então, o que a gente tenta fazer é encontrar uma forma de prover capital para esses empreendedores de uma forma que funcione a favor do negócio.
Então, taxas de juros mais baixas, prazos mais longos e carência para repagamento disso, de forma que isso fique de pé. Como é que a gente conseguiu esse recurso? Esse recurso foi conseguido através de um fundo de investimento, que a gente tem a maior alegria de comunicar. Acabamos a captação dele, hoje a gente tem mais de 8 milhões de reais disponíveis para fazer investimentos em empresas, com investidores que entenderam o papel como de provedores de um capital inteligente para essas empresas. Quais são as características destas empresas que podem ser beneficiadas com o trabalho de vocês? Nós temos 4 critérios de investimento para trazer para dentro esses negócios sociais. O primeiro deles é a urgência do problema social que aquele negócio se propõe a resolver. Obviamente, a gente adoraria ajudar todas as empresas do mundo, mas como o capital é limitado, a gente tem que ordenar o nível de urgência que aqueles negócios estão se propondo a resolver. O segundo critério é a solidez do modelo de negócio. E, novamente, aqui é a grande diferença para o mundo das ONGs. Nada contra as ONGs, mas aqui, para nós, o que é importante é que o modelo de negócio, a robustez do modelo de negócio seja verificada, que o negócio pare de pé ao longo dos anos. O terceiro critério é a capacidade do empreendedor. No final do dia, o que nós fazemos é apoio a pessoas. Todas as empresas, elas funcionam lindamente no papel, mas quem vai ter que estar ali do dia a dia, na solidão do empreender, é uma pessoa física, um jovem empreendedor. Então a gente analisa muito a capacidade, resiliência, insistência, capacidade de aguentar desafios desse empreendedor que está à frente da empresa. E um último critério que para nós é muito importante é a escalabilidade. O que é a escalabilidade? É muito importante que aquela solução que está sendo proposta seja replicável, porque senão eu estaria fazendo um apoio a um lugar específico geográfico, e não é isso ao que a gente se propõe a fazer. Como eu estava explicando com a questão do impacto social, a gente tenta resolver problemas sociais, que podem estar aqui, podem estar em Uganda, podem estar na China, podem estar em Bangladesh. O que é importante é que a solução para aquele problema seja replicável. Agora, não necessariamente que aquela empresa que tem aquela solução faça isso em Bangladesh ou em qualquer outro país do mundo, mas aquele modelo que ele utiliza aqui no Brasil, em uma determinada região, possa ser replicado em outros lugares, talvez por outros investidores. Perfeito, é exatamente essa a ideia. Quer dizer que o que é importante não é ele já estar presente em vários lugares, mas que a ideia que ele criou possa ser replicável em várias partes do mundo. Do ponto de vista prático, você pode me dar um exemplo de uma empresa, de um parceiro de vocês, e que tem este resultado, que trouxe essa solução para uma questão social? Com certeza. A gente pode dar um exemplo de uma empresa que, inclusive, já é investida do nosso fundo, que é a Redação Online. Redação Online é um empreendedor de Santa Catarina, de Florianópolis, que o que ele inventou foi uma plataforma que conecta jovens na fase de prestar vestibulares, Enem, ou pessoas com mais idade na fase de prestar exame da ordem, concurso público, a desenvolver habilidades de redação. A gente sabe que redação, hoje no Enem, responde por 40% da nota aproximadamente. E é muito difícil para um estudante que venha da escola pública, que tenha tido dificuldade de acesso a aulas particulares, leitura e assim por diante, ter uma boa redação. E redação na vida de uma pessoa é um divisor de águas. Quem escreve bem vai ter um determinado caminho profissional, quem escreve mal certamente vai ter um outro caminho profissional. E o Redação Online o que faz é conectar professores que inclusive são corretores de redações do Enem com essa base de estudantes de baixa renda para que eles possam ao longo do ano ter mentorias de como melhorar as suas habilidades de redação. Milton, você pega a primeira redação de um aluno desse e a quinta ou sexta redação, a diferença é impressionante. Quer dizer, e são dicas, muitas vezes, dicas básicas de como melhorar as habilidades de redação, mas que, novamente, por ser uma pessoa de baixa renda, que não tem acesso a contratar um professor particular, uma mentoria mais próxima, tem dificuldade para isso. E aí, qual é o modelo de negócio? Porque nós não estamos falando em ONG, reforçando aquilo que a gente conversou lá no início. Como é que ganha dinheiro? Perfeito. Então, ele cobra R$ 7,00 por redação. É um preço acessível, os estudantes ali compram um pacote, por exemplo, de 7 redações por aproximadamente R$ 50,00 e ao longo do tempo eles vão tendo essas mentorias. Você veja, nada é dado aqui, muito, muito pelo contrário, é vendido esse serviço de correção de redação, mas por ser uma plataforma que não exige presença física, estrutura física, consegue-se chegar num preço social, num preço de acesso. Esse é um ponto muito importante que o professor Yunus também menciona muito.
É um engano a gente achar que as pessoas da base da pirâmide não têm capacidade de pagar pelos seus produtos e serviços. E muitas vezes o olhar que se tem para se beneficiar essas pessoas é dar coisas. E a gente deixa muitas vezes de pensar que eles podem sim ser atores com protagonismo no mercado e participar de uma relação econômica. Luciano Gurgel, eu tenho uma ONG. Você me recomenda transformar essa ONG num empreendimento social? Como fazer isso? Olha, Milton, essa resposta vai variar demais com o que a sua ONG se propõe a fazer. Nós entendemos que as ONGs têm papel muito importante em determinadas áreas que você não consegue entender um modelo de negócio. Vamos dar um exemplo? Brumadinho. Aquilo é uma determinada situação que quem pode agir numa situação de emergência é o governo e muitas vezes são as ONGs. É muito difícil numa situação como aquela, uma situação de emergência, de catástrofe ambiental, você tentar gerar um modelo de negócio para aquilo. Então, novamente, só para dar um exemplo aqui que eu trouxe de Brumadinho, para dizer que em algumas situações extremas de calamidades, etc., as ONGs têm um papel muito importante e vão estar funcionando para isso. Mas se são ONGs que se propõem, por exemplo, a tratar questões ligadas à educação, à saúde, o que eu recomendaria seria estudar um pouco o mercado para entender se algum bem ou serviço provido por aquela ONG pode encontrar um modelo de negócio para ela. Qual é o benefício disso? É que ela gera uma forma de, ao longo do tempo, prover os seus próprios recursos e não depender de uma doação, de uma transferência direta de um patrocinador. Eu acho que, de novo, não tem nada de errado com as ONGs, é só tentar entender qual é o setor onde ela atua e investigar se isso pode ou não se transformar num modelo de Mas, negócio. pois é, isso que eu queria entender. Então, eu posso fazer um estudo e analisar se eu consigo transformar aquela ONG num empreendimento social, até como uma forma de me tornar sustentável economicamente, para ter uma vida mais longa, mais perene e mais tranquila, porque não ficar naquele processo que você falou lá no início, de muitas vezes ficar na dependência de alguém que vai me ajudar. Quer dizer, eu posso fazer esse estudo, posso fazer essa análise, ver se vale a pena fazer essa mudança e se eu sou capacitado para tal. Com certeza absoluta. A gente tem no nosso portfólio, inclusive, uma empresa que passou por esse processo, chamada Instituto Muda. Você vê que o Instituto vem até dessa ideia de ONG, de coisas que recebam. Um jovem empreendedor de São Paulo que estudou engenharia ambiental e que, quando saiu da faculdade, disse o seguinte: olha, o lixo reciclável gerado nos condomínios de São Paulo é absurdo. Então, por que não criar um instituto que lide com esse lixo, coletando dos vários condomínios e destinando para as cooperativas? Nasceu como um instituto, como uma ONG, e se transformou ao longo dos anos, percebeu que os apartamentos desses condomínios residenciais podem pagar por aquele serviço. É responsabilidade do morador que gera uma determinada quantidade de lixo destinar aquele lixo. E que isso sim tem um valor a ser apropriado. Hoje o Instituto Muda é uma empresa, é um negócio social, tem um modelo de negócio e já é apoiada pela Ionos há algum tempo. Quais são os segmentos em que nós temos hoje mais ações do empreendedorismo social aqui no Brasil? Essa é uma ótima pergunta, Milton, e a gente se depara muito com esse questionamento. O que acontece é o seguinte: na verdade, todos os setores de problemas sociais são urgentes, são prementes. Mas existem alguns setores que a monetização, como a gente chama, que é você transformar essa iniciativa num modelo de negócio, tem alguns setores onde ela aparece mais rápido. Eu diria a educação, por exemplo. O sistema brasileiro educacional ele é calcado no regime público, no sistema público de educação. E é óbvio que por ser uma cadeia longa, né? Quer dizer, você tem lá desde o ensino fundamental até o ensino superior, você tem muitos anos de ensino público. E existem vários gaps, várias faltas ao longo desse processo. Os negócios, boa parte dos negócios dedicados à educação, se propõem a preencher essas lacunas que o sistema público prevê, por exemplo, essa questão da redação. Olha, existe curso de português no sistema público, mas não existe uma rede de aula particular para desenvolver habilidades de redação nos estudantes. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de como um negócio social pode preencher uma lacuna do serviço de educação pública. E já que você relembrou esse trabalho desenvolvido por essa empresa que atua com redação, ajuda a Giovanni Martins aqui. Ela entrou no Facebook, o Giovanni Martins, assim, como se cadastrar nessa plataforma para melhorar a redação? Redação online, disponível no Google, primeira busca ali que você for encontrar vai ser esse, com certeza. Redação online. Redação online. Então, Giovanni, tá aí a dica para você
Pode ir até lá, se funcionar, depois conta para nós também aqui, que vai ser bem interessante. Vocês trabalham como uma aceleradora? Perfeito. Aceleração e aceleradora são nomes que se dão a serviços que eu estava te comentando, que são os apoios não financeiros que a IU nos presta. Desenvolver o negócio social, o que, que ele precisa, qual é o nível de mentoria, qual é o nível de assessoria. Muitas vezes o que acontece, Milton, é um rapaz que se formou em direito e quer desenvolver um negócio. Nunca viu um business plan, nunca viu um plano de marketing, assim por diante. Ou é um engenheiro que vai entender como montar um plano de negócio, mas nunca viu um plano de marketing, não faz ideia do que é um contrato social. Ou é um economista que não faz ideia do que é um plano de marketing. Então, o que a gente tenta fazer é cercar, essa palavrinha aceleração, é cercar o empreendedor das habilidades que ele não tem para ajudar a desenvolver essas habilidades. Porque um empreendimento, ele se dá dessas várias pecinhas, é um grande quebra-cabeça, né? Então, você tem que ter lá uma inteligência jurídica, tem que ter uma inteligência de marketing, uma inteligência financeira, e quando tudo isso para de pé, você tem um negócio. E a função da aceleração é exatamente isso, prover essas várias habilidades em torno do empreendedor para que o negócio dele possa prosperar. Deixa eu entender uma coisa assim, o pessoal costuma procurar vocês só com aquela ideia na cabeça? Ou seja, eu tenho um trabalho que eu acho que pode dar certo, o que que eu faço? Eles procuram assim, já ainda muito cru, ou quando eles vão até vocês, a empresa já está montada, o negócio já está em andamento? Olha, nós somos um player do setor que se chama aqui investimento de impacto e empreendedorismo social. Então é óbvio, nós estamos abertos a conversar com todo tipo de empreendedor e com todas as pessoas que tenham essa motivação. Então é óbvio, nós estamos abertos. Mas no nosso modelo de negócio, como nós somos investidores também, nós vamos sempre trazer para mais próximo do convívio pessoas que já estejam numa fase um pouco mais madura do seu modelo de negócio. Por que isso? Porque como nós somos investidores, nós vamos precisar que aquele negócio retorne esse recurso. E isso é um outro grande ensinamento do professor Yunus. Ele diz que o dinheiro da filantropia, ele é um dinheiro que ele se acaba, ele se termina em um ciclo. Enquanto que o dinheiro do investimento social, ele pode ser reciclado ao longo do tempo. Ou seja, eu invisto num determinado empreendedor, ele devolve esse recurso para nós vamos emprestar ou investir para um próximo empreendedor e assim sucessivamente. Então, a resposta é sim, a gente está pronto também para conversar com o investidor numa fase mais prematura, mas a gente vai privilegiar para investimentos que estejam numa fase mais avançada. Como é que eu convenço você de que vale a pena investir na minha ideia? Somando aqueles 4 critérios que eu comentei, quer dizer, a robustez do modelo de negócio, a urgência do problema social, a capacidade do empreendedor e a replicabilidade daquela proposta que está sendo oferecida, nós trazemos isso internamente para a Yunus. Nós funcionamos com um comitê que fica na Alemanha, nós somos uma empresa global, então nós temos um comitê conjunto entre Brasil e Alemanha. Esses 4 critérios são analisados de acordo com cada empreendimento e estando aderente, obviamente, a gente com maior felicidade traz para dentro. Como é que costuma ser o perfil desse empreendedor social? Ele, como pessoa, gestor, etc. Como é que é esse perfil? Essa é uma parte que eu adoro contar, porque eu conto que eu sou um pouco mais velho, então quando eu me formei a gente não tinha essa opção de empreender. Empreender era só se você fosse filho de um empresário, isso que era empreendedorismo, questão de 20, 25 anos atrás. Hoje em dia é muito interessante a gente percorrer as universidades e perceber que boa parte dos recém-saídos da faculdade, a primeira opção deles é empreender. Claro, ainda existe ali o Hum. emprego tradicional, etc. Mas acho que até em função dessa transformação no mundo que a gente está vendo, do que se chama do fim do emprego, pelo menos do emprego tradicional que a gente conhece, boa parte desses jovens saem com esse motor, com essa motivação de ser empreendedor. E uma parte pequena dentro desse universo dos empreendedores ainda diz o seguinte: olha, além de empreender, eu quero deixar um legado. Eu quero meu nome na história. Eu quero resolver um problema social. Eu quero, através da minha inventividade, do meu negócio, do meu empreendimento, eu quero entrar para a história como tendo resolvido um problema. E parece um pouco abstrato essa conversa, mas todos esses empreendedores que eu comentei, eles têm essa motivação. Eles dizem, olha, eu quero promover uma mudança perene na sociedade e para isso eu acordo e durmo todo dia com toda a felicidade do mundo, isso é o que me move. Aquilo que muitas vezes a gente fala aqui no mundo corporativo, ter um propósito é fundamental.
O propósito ele é o principal. Ou seja, o empreendedor que entende que não existe problema nenhum em ganhar dinheiro, muito pelo contrário, a gente ganhar dinheiro faz parte, é importante e é uma coisa fundamental da vida. Só que aliado a ganhar dinheiro, promover uma mudança social. E esse é o propósito. Ou seja, se faz aqui um jogo de deixar um pouco de lado aquela aspiração de ser um super acumulador, um super rico, de ter não sei quantas casas de praia e iates e etc., você troca um pouco disso por um legado que você esteja buscando deixar na sociedade. Luciano Gurgel ajuda um pouco mais a gente aqui a entender como funcionam esses projetos, falando de alguma coisa mais prática. Agora há pouco você falou sobre o trabalho, por exemplo, que uma empresa tem ajudado pessoas a melhorar a sua redação. E isso tem um impacto importante no crescimento educacional desse jovem ou desta pessoa que é beneficiada por esse trabalho. Me dá um exemplos de outros trabalhos assim com impacto social que são importantes, são relevantes, que podem nos ajudar até a entender onde eu posso navegar nessa área. Com certeza. Por exemplo, um outro setor, como eu estava comentando, o setor de educação traz muitos exemplos por essa questão das lacunas do ensino público, né? Tem uma empresa que também é uma investida nossa chamada For You Too. E o nome diz, né, For You Too, como para você também. E o que eles fazem são cursos de inglês para jovens das periferias a baixíssimo custo. Custa por volta de R$ 80 por mês, 8 horas mensais de inglês. Como é que ele conseguiu um preço tão baixo, quando se você for numa escola de inglês tradicional, o preço mais baixo que você vai conseguir é R$ 350, ele consegue oferecer por R$ 80. Os professores são professores estrangeiros que vêm ao Brasil durante um período de 6 meses a 1 ano para dar aula como intercambistas. Então são professores que ou já se formaram ou estão no finalzinho da graduação lá nos seus países de origem, Inglaterra, Itália, França, Estados Unidos e também Nigéria, Síria, Líbano, Peru. Essas pessoas vêm para o Brasil, passam de 6 meses a 1 ano dando aula para pessoas da periferia, moram nas periferias e assim conseguem baratear o custo dessas aulas, porque eles estão aqui não num regime profissional a pleno vapor, mas estão fazendo uma experiência de vida que para eles, eu já ouvi de um professor dessa escola For You Too dizer, olha, esse é o legado que eu vou deixar. Isso é uma coisa que eu vou contar para os meus netos, que quando eu me formei na faculdade, eu tive no Brasil e durante um período dei aula para pessoas da baixa renda. Então, assim, também é uma construção de legado. E você vê, Milton, nada dado aqui. A aula é cobrado R$ 80 e está aí o plano de negócio. O modelo de negócio funciona a partir disso. Só que ele conseguiu um preço mais baixo por causa dessa inovação que ele conseguiu colocar de pé na escola. Vocês na Yunus Negócios Sociais, trabalham também com cursos de inovação social? Trabalhamos, nós temos uma plataforma de educação à distância, onde lá tem 2 cursos para que as pessoas que tenham interesse em conhecer como é que funciona empreender um negócio social, como é que elas podem tirar do papel uma ideia e se desenvolver nesse processo. Você é um empreendedor social ou você é um financiador social? Eu me considero os dois. Eu passei muitos anos no mercado financeiro e você tocou aqui na palavrinha propósito. Isso foi alguma coisa que faltava na minha carreira, quer dizer, propósito, né? Eu estava fazendo todo dia, acordando e indo dormir sem achar essa pecinha que faltava no quebra-cabeça. Eu sou da área financeira, então eu me considero hoje um financiador de negócios sociais, mas tudo isso que a gente tem feito é uma grande construção. Então eu também me considero um empreendedor de trazer dos estágios mais iniciais e levar a empresa até onde a gente está hoje. Luciano Gurgel, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Ficamos à disposição. É uma satisfação conversar com você e os ouvintes da CBN. Luciano, que é gestor da área de investimentos da Yunus Negócios Sociais, esteve conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Você que esteve acompanhando ao vivo, muito obrigado também. Colaboraram com o nosso programa o Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e a Isabela Aires, todos fazendo com que o Mundo Corporativo chegasse até você. E claro, deixo aqui o convite de sempre. Participe do nosso grupo de discussões lá no LinkedIn. Vá até o grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Lá você se inscreve, é de graça, chegou lá, clicou, você já participa, pode publicar a sua opinião, o seu texto, o seu conhecimento para compartilhar com outras pessoas. Assim como você vai encontrar o conhecimento de outras pessoas lá também à sua disposição, porque este é o grande barato de trabalhar no mundo corporativo, a gente conseguir compartilhar isso, passar esse conhecimento à frente.
Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.